Sequência de maio do plenário, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo quórum e agradecendo a presença de todos Foco no e todas, desembargador declaro Carmo aberta Antônio, a presidente do Tribunal Regional 39ª Eleitoral sessão na técnica Direito Superior, logo ordinária do do TRP, Direito Inferior, Janela ser de Livros, realizada na intérprete. modalidade híbrida. Imagem ampla do plenário, na Submeto barra a inferior, apreciação da ata 16 e da 2, sessão 27 de anterior, 5 de perguntando se há 2025. objeção. Não havendo, está aprovada a unanimidade. Na barra inferior, 39ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE. Em Foco no julgamento, o desembargador agravo Carmo regimental Antônio. no habeas corpus Ele é negro de pele clara, tem 066249/2024, cabelos castanhos, origem grisalhos, Pedra Branca do Amapari. parcialmente grisalhos, Relator, olhos juiz amendoados Carlos pequenos, Fernando, castanho agravante escuro, Francisco Pereira nariz Carlos afilado e Júnior, traje a toga e preta. agravado juízo da segunda zona eleitoral de Macapá. Atuarão como vogais juízes Normande Souza, Rivaldo Valente, Agostinho Silvério e Anselmo Gonçalves. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora de Justiça, cuidam os autos de agravo interno interposto por Francisco Imagem Pereira ampla do Carlos plenário. Júnior em face da decisão monocrática ID 5211598, que deu parcial provimento ao habeas corpus para readequar as medidas cautelares deferidas em face do paciente, substituindo-as pelas seguintes. Foco no juiz Carlos Proibição de Fernandes. contato Ele é com os demais branco de cabelos investigados e grisalhos, testemunhas. curtos, os óculos de armação escura, Comparecimento nariz na sala afilado do e traje juiz. toga preta. Proibição de se ausentar da comarca de residência sem prévia comunicação e proibição de mudança de residência sem autorização judicial. O agravante é investigado no inquérito policial número 0600389, de 2024, por supostamente ter transportado o eleitor identificado como Gabriel Pastique de Matos, do município de Santana até o município de Pedra Branca, para votar nas eleições de 2024. Prática que, em tese, se amolda à conduta de transporte irregular de eleitores, tipificada no artigo 11.3 da Lei nº 6091 de 1974. Suas razões recursais, o agravante, em síntese, alegou 1. Ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito policial. 2. Atipicidade da conduta imputada ao investigado. 3. Ausência de indícios de autoria e materialidade. Aponta para a ausência de fundamentação na decisão referente à substituição das medidas cautelares, a qual teria se fundado em perigo abstrato do ilícito apontado, sem demonstração de elementos de fato concreto e verdadeiro. Ao final, requereu a reforma da decisão e o trancamento do inquérito policial, acima referido. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, optou pelo não conhecimento do agravo, em razão da inadequação da via para fins de trancamento de inquérito policial e, no mérito, pelo não provimento. É o relatório. Com a palavra, Imagem ampla do plenário. Público. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, caros servidores aqui presentes, boa tarde. Foco na Ministério Procuradora Público, Regional quero sempre Eleitoral, esclarecer. doutora Sara Cavalcante. Pode prosseguir. Imagem ampla do plenário. Admissibilidade. A decisão agravada foi publicada em 21/1 de 2025 e o recurso Foco no interposto em juiz 24 Carlos de 1 de Fernandes, na barra de 2025. rolagem inferior Sendo, 1. portanto, Agravo regimental intempestivo. no habeas corpus, número do Presentes os processo demais pressupostos de admissibilidade, ele conheço. 06049-249-2024, Alguma objeção ou origem conhecimento? Pedra Branca do Amapari, Conhecida barra P, unanimidade, Vossa Excelência relator pode juiz prosseguir. Carlos Fernandes. Conforme Permanece relatado, o foco no trata-se de relator agravo juiz Carlos em Fernandes. habeas corpus impetrado com o objetivo de reformar decisão de readequação de medidas cautelares alternativas à prisão e para obstar o prosseguimento da ação penal que visa a apuração de suposta prática de transporte irregular de eleitores
por parte de Francisco Ferreira do Carmo Júnior, no pleito de 2024. Acerca da matéria de fundo, a jurisprudência eleitoral é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio de habeas corpus somente se admite em situações nas quais se configura excepcionalidade, presente nas hipóteses em que houver comprovação inequívoca da tipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou de ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Apresento aqui um precedente que peço venha para não ler. Da análise dos documentos que compõem o auto de Permaneça prisão em em foco do flagrante juiz e o inquérito Carlos policial, Fernandes. ID 5206-495, verifica-se que não ocorre a manifesta atipicidade da conduta imputada ao paciente, porquanto os fatos a ele atribuídos na peça inicial acusatória se amoldam, em tese, ao tipo previsto no artigo 11.3 da Lei 6091 de 74, o que justificou a prisão em flagrante. Também não se trata de caso de inépcia da denúncia. Não se tem notícia nos autos de que a peça inicial acusatória já tenha sido oferecida pelo titular da ação penal pública, visto que a apuração dos fatos ainda está sendo conduzida pela autoridade policial. Não se verifica ainda a presença de nenhuma flagrante causa de extinção da punibilidade ou de ausência de indícios de autoria a justificar a concessão da ordem requerida. Não há, portanto, razão suficiente para, em sede de habeas corpus, trancar o inquérito policial. Além disso, a decisão agravada, que readequou as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao agravante, foi devida e suficientemente fundamentada nas provas e elementos de informação constantes dos autos. As determinações estão de acordo com a necessidade de garantir a investigação criminal e são adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias de fato e às condições pessoais do investigado, em estrita observância ao disposto no artigo 282 do CPP. Está em consonância com o pressuposto autorizador das medidas cautelares da proporcionalidade, de modo que as providências impostas se mostram proporcionais e necessárias para evitar a prática de novas infrações penais e embaraços à persecução penal. Diante dessas considerações, a excepcionalidade da medida do trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus, eu voto pelo não provimento do agravo. Como vota o juiz Normande Imagem ampla do Souza? plenário. Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, da mesma forma, acompanho o relator. Juiz Agostino Silvério. Acompanho. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator. Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do agravo regimental e, no mérito, negou-lhe provimento dos termos de voto do juiz relator. Número 2 da pauta, relatoria do juiz Normande Souza, o recurso eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral no 0600-370 de 2024, origem Oiapoque, relator juiz Normande Souza, recorrente coligação para o trabalho continuar e recorrido Inácio Monteiro Maciel e Yuri Alese da Silva Araújo. Vossa Excelência está com a palavra. Pois não, senhor presidente. O presente recurso eleitoral foi interposto Foco pela na juiz coligação Normande Souza. para o Ele trabalho líquido continuar, declara, tem cabelo de carteiras composta pelos escuras, presos partidos para trás. PP, Usa Solidariedade e óculos de Federação armação PSOL clara, Rede, trás da HP. contra a sentença que julgou Na barra de rolagem improcedente a inferior, ação de 2. investigação Recurso eleitoral judicial na eleitoral ação de movida em investigação desfavor judicial dos eleitoral, candidatos número do processo Inácio Monteiro Maciel e Yuri Alesi da Silva Araújo, respectivamente 00600-370-85.2024. candidatos a Origem prefeito e Oiapoque, barra P, vice-prefeito do relator, município de juiz Oiapoque Normande nestas Souza. últimas eleições.
A ação teve como base a alegação de que o candidato Inácio teria cometido abuso de poder econômico ao participar de um evento denominado Festival Corru 2K24, realizado na Guiana Francesa, onde teria ocorrido a promoção de sua candidatura por meio de showmício, com reprodução de jingle e pedidos explícitos de voto, utilizando-se da estrutura do evento e de sua divulgação nas redes sociais. A sentença de primeiro grau afastou a aplicação de penalidades, inclusive excluindo o vice-prefeito da lide por ausência de provas de sua participação nos atos. A coligação recorrente, no entanto, sustentou que a exclusão do vice é juridicamente impossível, uma vez que a candidatura majoritária é una e indivisível, conforme a jurisprudência do TSE, o que exige o litisconsórcio passivo necessário entre os membros da chapa. No mérito, o recurso apontou que houve doação indireta de fonte vedada, uma vez que o evento foi financiado pela Prefeitura de Corru, entidade estrangeira, o que viola o artigo 24.1 da Lei das Eleições. Além disso, sustentou que a realização do showmício, com a participação do candidato no palco e a reprodução de material de campanha, configura conduta vedada e caracteriza abuso de poder econômico, especialmente diante da gravidade das circunstâncias e do potencial de influência sobre o eleitorado local, dada a proximidade geográfica e os vínculos sociais entre as comunidades de Oiapoque e da Guiana Francesa, motivos pelos quais pediu a reforma da sentença de primeiro grau, com a consequente aplicação da sanção de inelegibilidade aos recorridos. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso, reconhecendo a existência de abuso de poder econômico, uso indevido de recursos de evento estrangeiro para promoção eleitoral e a gravidade das circunstâncias que comprometeram a lisura do pleito e a jurisdição da Justiça Eleitoral Brasileira, mesmo diante da realização do evento em território estrangeiro, dada a presença de eleitores brasileiros e a ampla divulgação nas redes sociais. A Procuradoria opinou pela aplicação da sanção de inelegibilidade ao candidato Inácio Maciel como medida proporcional à conduta abusiva. Este é o relatório, Excelência. Imagem ampla do plenário. Obrigada, senhor presidente. Excelências, no que diz respeito à Foco na Procuradora Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos, com mechas de frente para trás pretas. Usa maquiagem, sobrancelha bem desenhada, nariz afilado, batom nós temos o verbete traje toga número preta. 38 do TSE, que dá conta de que nas ações de natureza cassatória, há necessidade de composição do litisconsórcio passivo necessário entre titular e vice. Entretanto, o próprio TSE vem fazendo algumas exceções a este verbete sumular, porque não se vê qualquer utilidade em um provimento jurisdicional em sede de cassatória em que a chapa, que incida sobre a chapa não eleita, no sentido de que a sanção de cassação do registro em face do vice-prefeito se torna inócua se ele não pertence à chapa vencedora. Portanto, a não composição do litisconsórcio necessário nesses casos não gera um prejuízo ao processo. Inclusive também como decorrência do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, que prevê a necessidade de ser convocado a chapa colocada em segundo lugar e não o vice-prefeito. De qualquer forma, o Ministério Público, nos autos deste processo, levantou também mais uma questão. No curso do procedimento em primeira instância, houve a composição de fato do litisconsórcio necessário, porque houve a citação do vice-prefeito que apresentou contestação aos autos, indicando que não havia qualquer alegação sequer, não só provas, mas sequer alegações de que ele estaria participando do evento. E, a partir disso, o juiz decidiu que haveria uma hipótese de objeto impossível. O Ministério Público, entretanto, entende que essa é uma hipótese de julgamento antecipado da lide, porque o juiz realmente adentra no mérito e verifica que não há como se impor aquelas sanções dentro do quadro probatório e fático que são alegados na inicial. Portanto, há um julgamento antecipado da lide em sede de AGE que a jurisprudência do TSE permite.
Então, essa preliminar, por essas duas razões, precisa ser de pronto afastada. No mérito, excelências, o Ministério Público entende que há necessidade de reforma da decisão, porque o que se vê é que houve, de fato, um abuso evidente do poder econômico, ainda que em território estrangeiro, pois o direito tem buscado garantir uma integração maior dos regramentos que incidem entre cidades transfronteiriças, porque entre elas se dividem muitos dos problemas, inclusive em matéria de direito eleitoral. Então, no caso, de forma objetiva, o que é preciso para a imposição das sanções decorrentes da AGE? É o uso indevido ou abuso de poder econômico, político ou dos meios de comunicação e a gravidade da conduta. E se verifica que, no caso dos autos, nós temos uma gravidade tanto qualitativa quanto quantitativa. Por quê? Nós temos uma gravidade qualitativa na medida em que o que houve foi a realização de um showmício em que o candidato não só comparece ao palco, há pedido explícito de votos no período eleitoral, com, inclusive, reprodução do jingle da campanha do candidato. Então, nós temos ali uma situação de gravidade que é vedada expressamente pela lei eleitoral. E a gravidade quantitativa é possível se aferir das próprias gravações do evento, que dão conta de que foi um show realmente com comparecimento massivo, não só da população da cidade transfronteiriça à região brasileira, mas também dos eleitores do Oiapoque. Então, a gravidade quantitativa ela tem que ser visualizada na perspectiva do alcance dessa conduta, e não pensando em termos de conversão do voto para o eleitor, necessariamente. Mas a conduta em si é grave. Embora ela não atinja a consequência, ela tem uma gravidade implícita se o contexto demonstrar que, de fato, há o alcance em matéria de malferimento dos direitos tutelados pela legislação eleitoral. Então, nós temos essa circunstância e temos uma gravidade adicional, que é que o governo da cidade transfronteiriça, da cidade estrangeira, foi quem financiou o evento. Ou seja, nós temos uma vedação, nós temos o financiamento indireto da campanha do candidato, ainda que tenha sido em pequena proporção. É importante que isso seja enfrentado por este colegiado para que não se produza um precedente que seja permissível a ingerência de governos estrangeiros, mesmo que locais, na política nacional. Portanto, excelências, o Ministério Público reitera o que já foi colocado nos autos, no sentido de garantir a procedência da ação para condenar o candidato Inácio nas sanções da ação judicial de investigação eleitoral. Obrigada, excelências. Imagem ampla do plenário. O ilustre relator pode prosseguir. Sobre a admissibilidade, é um recurso tempestivo, interposto por parte legítima e é adequado aos demais pressupostos processuais, extrínsecos, intrínsecos. Foco no juiz Normando Souza. Alguma objeção ao conhecimento? Nenhuma. Vossa Excelência pode prosseguir. Eu vou pedir licença aos colegas, o voto está aí escrito. Sobre a preliminar de impossibilidade jurídica, eu estou seguindo exatamente o que o MP falou, então estou afastando aquela questão da preliminar de vice-prefeito, litisconsorte necessário, tá? Está aí no voto, bem o que a doutora falou. Eu estou divergindo somente no mérito, e vou explicar. Eu estou privilegiando a sentença, eu entendo o posicionamento do MP, mas eu estou dando razão ao juiz sentenciante. No concernente à questão de fundo, o recorrente persiste em afirmar que houve abuso de poder econômico quanto o candidato a prefeito compareceu no tal evento Festival Corru, 2K24. A tese foi acampada pelo MP e que afirmou ter havido abuso em decorrência de dois fatos, né? O evento de grande proporção, com amplo alcance propagandístico, em razão da participação do Super Pop, acho que é o nome de uma paredão que a gente chama, banda. Presença de oiapoquenses no showmício, em virtude da interação social que existe entre brasileiros e guianenses naquela região de fronteira. Por tais motivos, entenderam os recorrentes e o MPE que houve gravidade suficiente no fato para afetar a normalidade e a lisura do pleito, o que caracteriza o abuso de poder econômico. Eu estou trazendo ao conhecimento da Corte trecho da sentença, que se mostra essencial para a aferição do ilícito in literis. Aspas. No caso em tela, não restou demonstrado
que o investigado pagou e ou recebeu recursos financeiros de origem estrangeira de modo direto, nem de modo indireto, por meio do showmício realizado na Guiana Francesa. Pelas provas juntadas aos autos, principalmente entre os vídeos do evento, percebe-se apenas que em um curto período de tempo, durante o evento, foram realizados atos de campanha, toque do jingle, divulgação do número do candidato, etc., aptos a configurarem, como já anteriormente dito, a prática ilícita do showmício. Isso sim está claramente evidenciado nos autos. Entretanto, concluir que esses fatos, isoladamente, configuram abuso do poder econômico por ter sido o evento contratado por uma pessoa jurídica estrangeira e, portanto, ter o candidato se valido, segundo alegado, ainda que de forma indireta, de recursos estimáveis em dinheiro de fonte vedada, mostra-se medida desproporcional ante a ausência de provas robustas da prática ilícita que se mostra em tese extremamente gravosa. Também explico que, além da falta de prova robusta e clara de recebimento, ainda que indireto, de recursos de origem estrangeira por parte do investigado, há de se pontuar a ausência do alto grau de gravidade e de impacto no pleito das condutas investigadas. Fecho aspas. Vê-se, portanto, que o juiz de primeiro grau não afastou a ocorrência do ilícito, showmício, mas que essa prática, por si só, não foi suficiente a afetar a disputa de forma grave ao ponto de macular o processo eleitoral. Reconhecer essa gravidade seria o equivalente a reconhecer que a eleição do candidato hoje empossado no cargo foi obtida de forma irregular, ainda que indiretamente. Isso porque a participação do candidato se a participação do candidato no evento tivesse o condão de repassar votos de outros candidatos que estavam a disputar o pleito, aí sim desequilibraria a disputa em favor do candidato eleito, e não do investigado e ora recorrido delegado Inácio. Não foi o que ocorreu. Colaciono o print do resultado das eleições no município de Oiapoque. Breno teve 54,45%, esse Inácio, que está investigado aí, 4.400, metade dos votos, até menos que a metade. Maria Orlandina, outro percentual pequeno, 1.900 e poucos votos. E, por fim, delegado Charles, 1.100 votos. Fica facilmente evidenciado que, mesmo somando os votos dos demais candidatos, não se alcançariam os números obtidos pelo candidato eleito. Ou seja, não há como objetivamente se aferir que o evento, lembremos, em terras estrangeiras, teve o impacto necessário para causar um distúrbio no pleito eleitoral ao ponto de maculá-lo. Por outro fator que poderia inserir a ideia de abuso da capacidade econômica do candidato seria o recebimento ou pagamento de valores para a realização do showmício, o que é exaustivamente pontuado pelo magistrado de primeiro grau não ocorreu. Tais fundamentos mostram que houve apresentação de prova robusta e substancial da utilização do poder econômico por parte do candidato Inácio. Não houve apresentação de prova robusta substancial da utilização do poder econômico por parte do candidato Inácio, que demonstre explícita gravidade na conduta a configurar o abuso reprovável legalmente. Por tais motivos, eu divirjo e voto pela manutenção da sentença fustigada em seu inteiro teor. É como eu voto, Excelência. Juiz Rivaldo Valente. Imagem ampla do Senhor plenário. presidente, eu acompanho integralmente o relator. Juiz Agostinho Silvério. Acompanho. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator. Juiz Carlos Fernando. Acompanho, senhor presidente. Eu também, diante da unanimidade, eu acompanho também a Corte. Decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito, negou-lhe provimento dos termos do voto referido pelo juiz relator. Número 3, estamos tirando. Foco no desembargador Carmo Antônio. Carlos Fernando. Imagem ampla do plenário. Número 3 da pauta, recurso eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral 060077-2024, origem Macapá, o relator juiz Carlos Fernando, recorrente Gilvan Pinheiro Borges, advogada Luísa César Portela, para a sustentação oral, e
por Antônio Paulo de Oliveira Furlan, doutora Amanda Lima Figueiredo, que fará também sustentação oral. E a particularidade é que houve um pedido da doutora Amanda, não é isso? Para retirar de pauta, eu consulto o relator, se concorda? Luiz Carlos Fernando? Senhor presidente, pelo que me informou a Foco no juiz assessora da Carlos doutora Fernandes. Tina, ela havia concordado com essa retirada. Então, por uma questão de respeito e coerência, eu vou aderir. Podemos incluir na próxima sessão? Sim, sim. 9 já está incluído na próxima sessão e já ficam as advogadas e advogados já intimados para a sessão do dia 9 de junho de 2025, às 16 horas. Então, número 4, recurso eleitoral em prestação de contas 0600-286, de relatoria do juiz Anselmo Gonçalves, a origem é o Iapoque, a recorrente é Bárbara dos Reis Arruda de Sena e o recorrido do Ministério Público Eleitoral. Farão como vogais juiz Carlos Fernando, Normande Souza, Rivaldo Valente e Agostinho Silvério. O relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só um esclarecimento, senhor presidente. Esse processo foi retirado de pauta? Foi incluído na pauta de que dia? Dia 9. Dia 9. Ok, tá, É obrigado. a próxima sessão, 9. Ok. Acho que a próxima é 29. Próximo é dia 29? Mas foi incluído para o dia 9 de junho esse, tá? Ok. Mas a próxima sessão é dia 20. Ok, obrigado. Presente caso, trata-se de recurso eleitoral interposto por Bárbara dos Reis Arruda de Sena contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Zona Eleitoral, que declarou como não prestadas as contas da recorrente relativas à campanha para o cargo Foco de no vereador juiz nas Anselmo eleições de Gonçalves. Ele é branco de 2024, cabelo. no município de Oiapoque. Ele Nas é razões branco, recursais, careca, a parte usa óculos de sustenta que a armação sentença, ao escura, julgar a prestação de nariz contas como não apilado e prestada, traje toga preta deixou na de barra de observar rolagem a norma inferior. eleitoral, 4. pois não houve a Recurso intimação eleitoral da na prestação recorrente de para a contas, número do constituição de processo advogado, uma vez que não havia patrono constituído nos autos. 06-002-286-2024. Diante Origem, disso, Oiapoque, postula barra o P, provimento do recurso relator, para que a perdão, sentença seja juiz declarada Anselmo nula, Gonçalves. com a devida intimação da recorrente para constituir advogado no prazo de 3 dias, determinando o retorno do feito ao juízo de origem para a prática do ato e após a submissão do processo a julgamento, conforme dispõe a legislação eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação, destacou que a responsabilidade pela prestação de contas é da própria candidata, que há nos autos despacho que determinou a apresentação das contas por advogado constituído, sob pena de serem julgadas como não prestadas, e que a intimação ocorreu por meio do aplicativo WhatsApp, tendo a candidata respondido que o advogado já assumira a elaboração das contas. Com base nesses elementos, concluiu pela inexistência de nulidade na sentença, motivo pelo qual opinou pelo não provimento do recurso. Intimada para regularizar a representação processual, a parte recorrente juntou procuração assinada. É o relatório. Senhora Procuradora, Obrigada, Imagem senhor ampla do presidente. plenário. Reitero os termos do parecer. pode prosseguir, excelência. O recurso é adequado e tempestivo, dele conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Nenhuma, pode prosseguir, excelência. Conforme narrado, Bárbara dos Reis Arruda de Sena Foco no interpôs juiz recurso Anselmo eleitoral contra a Gonçalves. sentença que declarou como não prestadas as contas da recorrente referente às eleições de 2024. No caso, o ponto fundamental trazido pela parte recorrente diz respeito à alegação de que a sentença, ao julgar as contas como não prestadas, violou a norma eleitoral, por ausência de intimação específica para a constituição de advogado, já que não havia patrono nos autos. Especificamente, a parte afirma ter ocorrido violação ao parágrafo 8º do artigo 98 da Resolução TSE número 23.607 de 2019, que estabelece que, na ausência de advogado constituído nos autos, o prestador de contas deve ser citado pessoalmente para constituir advogado em 3 dias, sob pena de ter as contas julgadas como não prestadas.
adianto que essa alegação não se sustenta. Em primeiro lugar, porque, conforme pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a responsabilidade pela prestação de contas recai sobre a própria candidata. Não por acaso, ao tratar do dever de prestar contas, a norma de regência afirma que é obrigatória a constituição de advogado para a prestação de contas. Além disso, já na apresentação das contas faciais, deve haver a indicação de advogado e, após a autuação, deve ser realizada a juntada do instrumento de procuração do advogado diretamente no sistema PJE. Nesse sentido, veja-se a resolução TSE número 23.607, 2019, artigo 45, parágrafo 5º, artigo 47, parágrafo 1º, inciso 4º, artigo 48, parágrafo 1º. No caso, a candidata deixou de indicar o nome do advogado nas contas parciais. Em segundo lugar, porque consta nos autos que, verificada a não apresentação das contas, determinou-se a intimação da candidata. Abro aspas, observado o procedimento do artigo 98, parágrafos 8º e 9º, inciso 1 da resolução TSE número 23.607 de 2019, para que apresente suas contas finais de campanha no prazo de 3 dias, por advogado devidamente constituído, sob pena de ter suas contas julgadas como não prestadas. Fecho aspas. Expediu-se o mandado de citação para fins de apresentação das contas, anexando-se o despacho retro-mencionado. Realizou-se a comunicação com sucesso, com a entrega do mandado e resposta da prestadora de contas nesse sentido, conforme se observa na captura de tela juntada aos autos. Assim, não se pode dizer que houve violação ao preceito legal invocado pela recorrente. Na mesma linha, em terceiro lugar, porque, na aplicação da lei eleitoral, o juiz deve atender sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidade sem a demonstração de prejuízo. Código Eleitoral, artigo 219. Na hipótese dos autos, além de constar na conversa ocorrida em aplicativo de mensagens instantâneas o termo, abre aspas, instrumento de procuração de advogado aos autos respectivos, fecho aspas. Ou seja, referência à constituição de advogado, verifico de forma cristalina que a candidata tinha ciência da necessidade de atuação de advogado nas contas, pois, após a manifestação do cartório indicando que naquele ato encaminhava-se o mandado de citação para prestação de contas, a recorrente declarou, abre aspas, já estou com o advogado fazendo, fecho aspas. Logo, não há qualquer prejuízo. Ante o exposto, nego o provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Imagem para o plenário. Vota o juiz Carlos Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Normande Souza. Eu também, senhor presidente, vou acompanhar. Juiz Rivaldo Valente. Presidente, acompanho o relator. Juiz Agostinho Silvério. Acompanho. Decisão. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento os termos do voto. Relator. Número 5, pressão de contas eleitorais. Foco no esbarrador Carmo Antônio. Juiz Normande Souza. O número 0600-998 de 2022. A interessada é Sandra dos Santos Lacerda. Vogais são juízes Rivaldo Valente, Agostinho Silvério, Anselmo Gonçalves e Tina Souza. Vossa Excelência está com a palavra. Tratam os autos sobre prestação de contas. Imagem Campanha da pelo candidata plenário. Sandra dos... aqui acho que está errado o nome dela. Sandra Lacerda, candidata a deputada federal nas eleições de 2022. Após a regular tramitação, o Foco no TRE juiz do Amapá Normande julgou Souza. as Ele contas limite aprovadas claras em com cabelos ressalvas. castanhos escuros, pretos Conforme para está trás, os numerado óculos aqui, de armação 2023. clara, nariz afelado, Em e contrariedade testa à decisão caprina, do barra de colégio, laje inferior. nosso colégio 5. aqui, o Prestação Ministério de Público contas Eleitoral eleitorais, apresentou número do recurso processo especial, onde alegou que a legislação e a jurisprudência do TSE 0600-978-57, com a aplicação dos 2022. princípios Origem Macapá, constitucionais P. Relator, do juiz processo de Normande prestação de Souza. contas, mormente aqueles relacionados à transparência e à economicidade na análise dos gastos eleitorais. É um daqueles processos que o TSE deu o provimento, né, e retornou para a gente apreciar sob essa ótica. Tendo em vista a determinação de novo julgamento das contas, por motivo dos quais a prestadora não havia se manifestado, as partes foram devidamente diligenciadas. A interessada afirmou que já havia se encerrado o prazo para retificações formais da prestação de contas, sendo praticamente inviável a obtenção de novas provas documentais
agravada pela ausência de contato com os envolvidos na campanha. Destacou também que a jurisprudência do TRE, à época, rejeitava as exigências apresentadas pelo MPE, denotando a instabilidade interpretativa quanto ao tema. A candidata ainda assim anexou notas fiscais, contratos e demais documentos comprobatórios dos serviços de militância, incluindo a identificação dos prestadores, locais de trabalho, carga horária e atividades desempenhadas. Quanto ao preço, embora não tenha sido possível localizar o responsável pela cotação à época, foram apresentados comparativos com outras prestações de contas de candidatos com votação similar, demonstrando compatibilidade com os valores de mercado. Sobre os serviços contábeis, esclareceu-se que o escritório de advocacia e serviços advocatícios. Esclareceu-se que o escritório de advocacia contratado apenas indicou o profissional habilitado na área de contabilidade, conforme previsto contratualmente. Assim, não houve prestação de serviços fora do escopo do objeto social do escritório jurídico. Inclusive, casos idênticos envolvendo candidatos de outros partidos não foram objetos de questionamento pelo MPE, evidenciando possível tratamento desigual e ofensa ao princípio da isonomia. Adicionalmente, foi contestado a alegação do MPE de que teria havido desvio de R$ 220 mil com pedido de devolução ao Fundo de Financiamento de Campanha. A defesa demonstrou que tais valores jamais foram pagos, pois houve assunção de dívida pela executiva estadual do partido, com autorização da executiva nacional, tornando indevida qualquer exigência de devolução. Por esses motivos, pedi a manutenção da decisão anterior pela aprovação com ressalvas das contas. Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral apontou que os contratos referentes à militância, que somam 58.500, apresentam descrição genérica, sem especificar o local de trabalho, atividades executadas ou justificativa do valor pago. Além disso, destaca que os pagamentos foram feitos de forma desigual, mesmo entre contratos com o mesmo objeto e carga horária. Essa ausência de detalhamento viola, segundo o órgão, tanto o artigo 60 da resolução do TSE, quanto o próprio Manual de Prestação de Contas do TSE, que exige documentação complementar, como relatórios, registros e justificativas do preço contratado. Quanto ao serviço jurídico, cuja despesa foi da ordem de 220 mil, o Ministério Público argumentou que o valor é desproporcional frente à complexidade dos casos prestados, dos serviços prestados. Criticou a falta de relatórios de atividades, peças processuais e elementos que comprovem efetivamente os serviços realizados, o que impossibilita aferir a razoabilidade dos valores pagos. Além disso, apontou que o escritório contratado também teria prestado serviços contábeis, o que seria vedado pelo Estatuto da Advocacia, por se tratar de atividade alheia à advocacia. Por fim, disse que mesmo que os recursos não tenham sido efetivamente pagos, como alega a defesa, a simples contratação irregular, com valor exorbitante, já seria suficiente para ensejar glosa, dado que a prestação de contas deve se pautar pela regularidade formal e material. Por tais razões, o MPE requeriu a desaprovação das contas e a devolução dos valores correspondentes às despesas não comprovadas ao Tesouro, 58.500, nos termos do artigo 79, parágrafo 1º da Resolução TSE 23607 de 2019. Este é o relatório, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Senhora procuradora, Reitero os termos do parecer, excelência. pode prosseguir, excelência. Como já exaustivamente narrado no Pelo juiz relatório, Anselmo após a Gonçalves. decisão do TSE, ficou determinado ao TRE que reavaliasse as razões apresentadas pela prestadora no tocante aos serviços contábeis pagos ao escritório de advocacia e as despesas efetuadas com militância. São, portanto, esses dois pontos que devem firmar-se no julgamento presente, já que não mais tendo que resolver outros itens do acordo fustigado. Passo, então, a analisar a compatibilidade da despesa com o serviço contábil, com o objeto social do fornecedor. Alegou o MPE que as despesas pagas com o serviço advocatício seriam exorbitantes, 220 mil, e que a dívida que foi assumida pelo partido teria sido paga a escritório de advocacia e que tal prática não é permitida pela lei do OAB, né? As alegações não merecem prosperar. Primeiro,
resolvendo a questão dos serviços contábeis pagos a escritório de advocacia, não é o que consta nos autos. No IDs que eu li aqui, 59513, foi juntado pela prestadora o demonstrativo de despesa com serviços contábeis no valor de 25 mil pagos a MIG Assessoria Contábil. E essa foi a empresa responsável pela prestação de contas, como consta de todos os extratos apresentados na tramitação processual. O MPE supôs que o contrato foi firmado entre a prestadora e a firma advocatícia contratada. Contudo, o instrumento dispõe especificamente, em sua cláusula 1.2, que os serviços contábeis serão prestados a 16 candidatos, dos quais não consta a candidata a hora interessada. Em verdade, o contrato somente fala em patrocínio de assessoria e consultoria jurídica para Sandra Lacerda e Cátia Sena Maciel, serviços esses que somariam o valor de 220 mil e que foram pagos pelo partido Podemos, que assumiu a dívida conforme consta no termo de autorização anexado aos autos no ID 504.25.3. Nessa esteira, não há que se falar em pagamento de despesa a profissional não habilitado, em razão da contratação de empresa com objeto social diferente. Cumpre, ao fim do presente item, ressaltar que o Ministério Público não considerou os valores para fins de devolução ao Tesouro Nacional em sua derradeira manifestação, o que indica uma aceitação tácita de que a despesa foi regular. No tocante ao serviço de militância, o MPE entendeu que os contratos apresentados, aspas, são genéricos por não ser possível extrair do seu conteúdo informações essenciais como informações que demonstrem os critérios utilizados para a determinação da remuneração, descrição de quais tarefas, ocupações e afazeres deveriam ser executadas, identificação dos meios utilizados para registro do cumprimento das supostas atividades executadas. Como consequência, não há nos autos elementos que demonstrem a efetiva execução dos acordos, tampouco que justifique os valores despendidos com a despesa, inviabilizando a análise pela justiça especializada. Fechou aspas. Apontou os contratos constantes nos IDs, eu cito vários IDs aqui, são 9 IDs que eu estou transcrevendo aqui, como irregulares por não detalharem as atividades exercidas pelos contratados, sendo instrumentos com cláusulas genéricas que impediriam a análise das despesas pela Justiça Eleitoral. Em imersão aos documentos citados pelo parquê, se observou o seguinte: 1. O contrato referente a Fabiano Leandro descreve a atividade de coordenador geral de campanha para atuar 8 horas diárias e durante 44 dias, sendo retribuído pecuniariamente por R$10 mil. Aqui o ID referente. 2. O contrato referente a Robson Jomar descreve a atividade de coordenador de zona para atuar 8 horas diárias durante 23 dias, remunerado num valor menor, R$ 7.500. Os contratos referentes a Maria Amélia, Arlene e Jeane Lima descreve a atividade de coordenador de bairro para atuarem por 8 horas diárias durante 44 dias, sendo retribuídas pecuniariamente com R$ 7 mil. Os contratos referentes a Fabiana Guedes, de Pedra Branca, o Marcelino Ribeiro, de Oiapoque, o Danilo Guedes, de Serra do Navio, o Miquelson Nazaré, de Vitória do Jari, e Darlison Silva, de Itaubal, descreve a atividade de coordenador de município do interior para atuar 8 horas diárias durante 23 dias, sendo retribuídos pecuniariamente no valor de R$ 5 mil. Também transcrevo os IDs aqui referentes. De toda a documentação, se extrai, então, que houve realmente pagamento diferenciado, mas não para as mesmas atividades. Cada atribuição, coordenador, de zona, de bairro, de município, de interior, são diferentes. Recebeu o mesmo valor para cada trabalhador e ainda de acordo com as horas trabalhadas no período destacado nos contratos. Nesse sentido, não vislumbro qualquer pagamento exacerbado que possa ser definido como antieconômico, assim como não restou demonstrada incoerência e discrepância nas despesas efetuadas, sendo bem definidas de acordo com a atribuição de cada um dos contratados. Esse foi o entendimento do órgão técnico, pois o que exige legalmente é que a candidata comprove que houve contraprestação efetuada pelo pagamento com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que, ao meu sentir, foi regularmente feito pela prestadora por meio de notas fiscais, comprovantes de pagamentos e contrato com cláusulas definidoras de valores,
horário, atribuição e período em que os trabalhadores atuaram. Contudo, existem irregularidades formais na documentação, envio intempestivo do relatório financeiro e ausência de correção na retificadora da divergência de dados de alguns fornecedores, que permaneceram sem correções, mas que não comprometeram a análise do conjunto das despesas e receitas efetuadas, que, por isso, no meu entender, não ensejam a desaprovação do pedido. Assim, eu estou votando pela aprovação com ressalva das contas de Sandra dos Lacerda, candidata a deputada federal nas eleições de 2022, nos termos do artigo 74, inciso 2, da resolução 23.607 do TSE. É como eu voto, Excelência. Como vota o Imagem juiz ampla do plenário. Rivaldo Valente? Senhor presidente, eu acompanho o relator. Juiz Agostinho Silvério? Acompanha. Juiz Anselmo Gonçalves? Presidente, eu gostaria só de um esclarecimento do relator, porque o valor que foi pago à militância, Foco no juiz Anselmo acompanho, Gonçalves. houve a discriminação, tá? Acredito que não haja razão para divergir, mas no que diz respeito aos honorários pagos ao contador por meio do escritório de advocacia, o valor é elevado, são R$220 mil. Esse valor, ele é um percentual. Que percentual seria do Fundo Especial de Financiamento de Campanha? É que os serviços contábeis, na verdade, Imagem foi ampla do juntado plenário. no ID 59513, o valor pago de R$25 mil para uma Foco no empresa juiz de Normando assessoria Souza. contábil. Então, Os 220 mil foi que o partido assumiu. Então, assim, não é nessa prestação de conta. Essa candidata não Juiz Anselmo, o juiz Normando partido Souza olha assumiu, em assim eu direção ao entendi, juiz né? Anselmo Gonçalves, que está no seu lado ela que tem direito. Se o partido tiver alguma divergência, Imagem ampla do plenário, agora foco no juiz autorizado Normando pelo... Souza. Está nos autos aqui, assunção de dívida. Eu falo da assunção de dívida aqui. Eu sugiro que, acho que Vossa Excelência pedir vista para acompanhar direito essa... Aqui, ó, termo de autorização do ID 504-2053, o Partido Podemos que assumiu a dívida. Então, eles têm que prestar conta. foi então do partido, não? O partido assumiu dívida. Imagem Certo. ampla do Então, plenário. com esse esclarecimento, eu vou acompanhar o eminente relator. Foco no desembargador Carmo Antônio. Juiz Carlos Fernando? Eu também havia ficado em dúvida com relação a essa questão dos honorários, Imagem ampla do mas plenário, com agora foco esclarecimento eu no acompanho o juiz relator. Carlos Fernandes. Imagem ampla do plenário. Tribunal Agora foco no Regional desembargador Eleitoral Carmo do Antônio. Amapá, por unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de contas de Sandra dos Santos Lacerda nos termos do voto do juiz relator. Número 6 da pauta, retirado a pedido do relator e determinada a inclusão na pauta do dia 3/6. 3, vamos ter sessão dia 3? Prestação de contas eleitorais número 0600-923, 2022, origem Macapá, relator juiz Carlos Fernando, interessado Elias Real da Silva. Então, está retirado de pauta pedido do relator. Número 7 da pauta, embargos de declaração no recurso eleitoral na prestação de contas 0600-490, 2024, origem Macapá, relator juiz Rivaldo Valente, embargante Kelly Lobato e embargado Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais juízes Agostinho Silvério, Anselmo Gonçalves, Carlos Fernando, Normando Souza. O juiz Rivaldo Valente está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração oposto por Kelly Lobato, candidato ao cargo de prefeito do município de Amapá, em face do acordo 8594 de 2025, proferido por este tribunal, e negou Em ambiente provimento ao virtual, recurso eleitoral juiz interposto contra Rivaldo a sentença Valente. que desaprovou Ele está num as ambiente contas de pouco campanha do iluminado, embargante. porém, o juiz Rivaldo Valente voto, branco, transcrevo aqui a emenda parcialmente, do de cabelos acordo, parcialmente presidente, peço grisalhos, dispensa da sua curtos, leitura, coxices uma vez que laterais, o os voto óculos de foi armação escura, entregue aos nariz eminentes afilado, pares. barra bascanoada, Suas curta, razões, grisalha. senhor presidente, alega o Trajetória embargante, em preta. síntese, a existência de omissão
sustentando que o acordo embargado não teria apreciado jurisprudência do TRE de São Paulo, citada na peça recursal, a qual teria reconhecido a legalidade de repasse entre candidatos de partidos não coligados na proporcional, mas coligados na majoritária, e autorizaria a aprovação das contas. Por tais razões, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, eventual concessão de efeitos infringentes, para afastar a devolução de valor ao erário e aprovar suas contas. Em suas contrarrazões, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e, subsidiariamente, o não provimento dos embargos de declaração. É o relatório, senhor presidente. Imagem ampla do Senhora plenário. Procuradora, Senhor presidente, reitero os termos do parecer. pode prosseguir, excelência. Senhor presidente, os embargos preenchem os E ambiente pressupostos virtual, de juiz Givaldo dados, são Valente. tempestivos e, portanto, dele conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Pode prosseguir, excelência. Neste caso, observa que a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão Na colegiada, tela, o juiz Givaldo afirmando que Valente. não teria sido devidamente apreciado aspecto relevante da prestação de contas, ou seja, a existência de jurisprudência do TRE de São Paulo, cuja data de julgamento se remete a 18 de abril de 2022, a qual autorizaria repasses entre candidatos e de partidos não coligados na proporcional, não somente na majoritária. Todavia, a indigitada omissão é inexistente, senhor presidente. Isso porque o acordo embargado foi claro ao assentar sua conclusão com base no entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, especificamente no RESP 0680-15, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, e no entendimento empossado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, ambos proferidos em tempo posterior à jurisprudência citada pelo embargante, restando, por conseguinte, superado qualquer eventual entendimento divergente entre tribunais regionais a respeito da temática. A iniciativa da embargante, na verdade, traduz tão somente o seu inconformismo com o desfeito do julgamento, não caracterizando nenhum dos vícios que legitimam o acolhimento dos embargos. Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer ou aclarar neste processo, nesse acordo. É necessário consignar que, mesmo interposto com escopo de pré-questionamento, os embargos de declaração devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Diante disso, senhor presidente, voto pelo não acolhimento dos embargos de declaração, mantendo-se isdo o acordo prolatado por inexistirem os vícios indicados na legislação processual civil. É como voto, senhor presidente. Imagem ampla do plenário, com a palavra Luiz esbarra do Agostinho Carmo Silvério, Antônio. Eu também rejeito. Luiz Anselmo Gonçalves, Acompanho o relator. Luiz Carlos Fernando, Também acompanho. Juiz Normando Souza. Eu também, excelência. Eu vou acompanhar. Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu dos embargos e, no mérito, rejeitou no termo voto do juiz. Como não há mais processo, declaro encerrada a sessão diária, agradecendo a presença, todas e todos, e já os convoco para a sessão dia 29. Foco no do Carmo Antônio. Obrigado. Imagem ampla do plenário. Sequência de mais do plenário, Tribunal Regional Eleitoral, Passa de Magistrados.